Hoje temos a bênção que ele já está pronto para sair desde aí, desde a, como é? Do aquário. Do aquário. E o nosso líder, Miguel, é o nosso líder de jovens. Ele estará hoje a partilhar a palavra do Senhor. Amém. Assim que vamos orar por ele nesta hora, para que sejamos abençoados pela palavra que vai a ser partilhada hoje. Pai, em nome de Jesus, oramos para que Tu fales a nossas vidas, aos nossos corações, Deus, através da exposição da Tua palavra. Oramos para que possas usar a vida de Miguel, Deus, uma referência para nossos jovens, Deus, para nossa igreja, Deus. E oramos para que Tu abras o nosso entendimento, os nossos corações, e compreendamos a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz à igreja. Amém? Eu acho que está fraco. Graça e paz. Amém, amém. Nós somos um povo escolhido, remido por Deus, né? Então nós devemos estar felizes, contentes, porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para que nós tivéssemos um encontro com Ele. Nós temos todos os domingos, ao longo da semana, nós temos o privilégio, porque é um privilégio de estar na casa do Senhor, ser alimentado com boas palavras, ser direcionado por aquilo que cada um dos que sobem aqui em cima desse altar, o pastor, os presbíteros, traz uma parte, traz uma porção da palavra do Senhor, amém? Então, não é porque o Miguel é melhor ou pior do que qualquer um de vocês que estão assentados aí, mas o Espírito Santo, ele trabalha assim, quando a gente se coloca na posição e diz, Senhor, eis-me aqui, ele toma as nossas vidas e a partir de agora não é o Miguel que está a falar, mas é a palavra do Senhor que está a falar. Assim como ela tem falado ao meu coração ao longo dessas semanas, eu acredito que você não vai sair daqui diferente, não é? O pastor teve um entendimento de que há pessoas que precisam passar um obstáculo. Precisa abrir mão de alguma coisa nessa manhã, e eu acredito que essa manhã é o tempo propício para isso. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã e talvez pareça que não, mas pode ser sua última oportunidade. Eu não sei. Eu posso sair daqui dessa porta, parece duro o que eu vou dizer, mas eu não sei se eu vou ter o privilégio de voltar nessa igreja novamente. As nossas vidas, ela está na mão do Senhor, né? E nós temos a certeza da salvação. Então, o que vai acontecer amanhã não me importa. O que eu quero saber é ver a presença do Senhor neste lugar, nesta manhã. É isso que eu creio. Eu creria que você aplaudisse o Senhor, porque Ele é bom, Ele é digno, Ele é misericordioso. Amém? Antes de iniciar, eu gostava só de partilhar uma pequena frase que diz assim: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. A minha vida entrego, para seguir teus passos, a ti me rendo. Você prestou atenção nessa frase? Por acaso você entoou ela ao Senhor no segundo louvor desta manhã. Isso aqui nada mais é do que a mensagem de Cristo através de um louvor. Você acabou de cantar isso. Será que nós realmente estamos dispostos a negar tudo que nós somos, tudo que nós queremos para seguir a Cristo?
nesta manhã. Então, pensando nesse propósito, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas 19. Nós vamos começar por Lucas 19, enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias. Amém? Todos encontraram? Amém? Então, o texto bíblico diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. O que ele fazia? Procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão. Por ele ser de pequena estatura, então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Não feche sua Bíblia. Vamos em Marcos 10, 46 ao 52. Chegaram lá? É o livro antes de Lucas. Todos encontraram? Amém? Então, o texto diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o nazareno começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Duas passagens que falam sobre visão, que falam sobre a necessidade de ver Jesus. Mas eu queria levar os irmãos amanhã a meditarem, e quando o pastor me perguntou qual era o tema da ministração hoje de manhã, eu disse para ele: obstáculos. Por que obstáculos? Se nós estamos a falar de ver, de ter um relacionamento pessoal com Jesus, por que obstáculos? Talvez a Noemi até me perguntou, mas o tema não parece muito, né? Porque a gente geralmente sempre partilha, né, com nossas esposas, e não está a encaixar muito. Calma, o Espírito Santo vai dar a direção do que nós queremos fazer, do que nós queremos falar, né? Parece ser obstáculos, mas nós estamos a falar de alguém, de duas pessoas que querem ver Jesus desesperadamente, porque a atitude deles na Bíblia mostra que eles tinham pressa, né? E Jesus fala para Zaqueu: desce depressa. E o cego levanta-se depressa para ir ter com Jesus. Eu acho que você não entendeu o primeiro recado desta manhã. Qual é a tua urgência de ver Jesus? E o contexto aqui narrado na história bíblica fala de Jericó. E os irmãos, se a gente voltar atrás no passado, Jericó, quando eu leio alguma história, alguma passagem bíblica que fala um pouco sobre Jericó, eu automaticamente não tenho como associar com obstáculos, não é? O povo, quando Moisés morreu, Josué assume a liderança do povo hebreu e tem como objetivo levar o povo até a terra prometida. E Josué
era uma das primeiras cidades a qual o povo tinha que conquistar. Né? Jericó, desculpa. Jericó era uma das primeiras cidades que o povo tinha que conquistar. Então, qual que era a característica de Jericó naquela época? Uma cidade muito forte, bem armada, com pessoas que tinham todo o poderio de guerra. Então, ali se levantava um primeiro obstáculo, talvez, para a liderança de Josué. E ele olhava e falava, talvez, pensava, Senhor, qual é a tua direção? Mais à frente, um pouquinho, se a gente olhar outros acontecimentos em Jericó também, quando o próprio profeta Eliseu, seguindo, em uma passagem, ele se depara com uma fonte que era envenenada. E ele pede a direção de Deus, o que ele devia fazer em Jericó. Aquilo era um obstáculo para a vida dele, em Jericó. Então, ele pergunta a Deus o que eu devo fazer. Deus dá uma orientação para ele para que jogasse sal na fonte. E a fonte novamente se tornou bebível, consumível, não é? Então, todas as vezes que eu penso em Jericó, eu automaticamente associo uma cidade que tem muitos obstáculos. E, para além dos obstáculos, é uma cidade que está repleta de muita gente. Era uma das cidades mais antigas da Bíblia. Era uma cidade que havia uma população extensa, estava muito próximo do Rio Jordão e do Mar Morto. Era um comércio, era mesmo uma passagem de comércio. Então, ali, de certeza, havia muitos obstáculos. E o povo de Deus, em alguns momentos que trazem alguma passagem em Jericó, associa a obstáculos. E talvez você esteja se perguntar, tá bem, mas aonde é que vai levar isso? Eu acredito que Deus, Ele tem falado com a minha vida e Ele vai falar através da sua vida. Talvez o grande obstáculo da sua vida seja a multidão que está à sua volta. Aquilo que tu acaba por escutar. Porque aquilo que as pessoas dizem ou tentam trazer do que você é, de quem você é, daquela referência que você tem dentro de uma Jericó, dentro de uma cidade, com seus obstáculos. Mas eu quero te chamar a atenção nessa manhã. Comece a ouvir o que Deus tem a dizer a teu respeito. Esqueça o que a multidão está a dizer, esqueça o que a multidão está a tentar impregnar sobre a sua vida. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Ele diz sobre quem você é e quem você pode ser na presença dEle. E você terá certeza de garantia de vida eterna. Voltando para o livro de Marcos, nós podemos ver então que Jericó, e aí quando a Bíblia fala aqui que ele estava saindo, né, saía de Jericó, por que ele saía? Jesus saía de Jericó porque ele estava saindo da Jericó antiga. Para quem lê a Bíblia e conhece, Josué já tinha derribado a Jericó antiga, e o rei Herodes tinha mandado levantar uma nova Jericó. Uma cidade muito mais bela, mais formosa, cheia de palmeiras, era reconhecida por ter árvores, jardins suspensos. Então, provavelmente, alguns historiadores dizem que a nova Jericó é essa onde o cego Bartimeu se encontra. E Zaqueu era a nova Jericó. Então, Jesus passava pela antiga e ia a caminho da nova Jericó. E lá ele se depara com esses dois homens. E alguns historiadores dizem que essa nova Jericó era como se fosse um oásis no meio do deserto. Era uma linda cidade, recém-construída, onde muito provavelmente Herodes passava suas férias, seu período de descanso. Então, quando Jesus vai para lá, e note também uma coisa, essa era a última passagem de Jesus a Jericó. Lembra que eu te falei agora há pouco? Talvez seja a última passagem de Jesus nesse oásis, nesse Jericó que você está a viver. Ele quer ter um encontro contigo mesmo hoje. Não perca tempo. Esses dois homens não perderam tempo quando tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Hoje também pode ser meu encontro, pode ser o teu encontro com Jesus nessa manhã. Amém? Então, ele seguindo, a gente se depara aqui no versículo 46 de Marcos, diz assim: e foram para Jericó, quando saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. Eu queria que vocês reparassem que nós temos três personagens principais que fazem o contexto dessa história. O principal, sem dúvida, o primeiro personagem, Jesus.
O segundo personagem, Bartimeu, um cego e mendigo. Duas vulnerabilidades, não era? Cego e mendigo. E a terceira personagem dessa história, já nos primeiros versículos, a multidão. E se a gente pegar o contexto, Jesus estava no ápice do seu ministério. Naquela semana ele seria morto. Naquela semana ele seria morto por cruz. Teria o seu última passagem ali em Jericó. E pense comigo, a confusão mental, o barulho da multidão, o alvoroço da multidão, em pensar, porque Jesus veio e quebrou paradigmas, certo? O povo hebreu, ele pensava que vinha um rei, que vinha alguém que faria o quê? Que livraria das altas taxas de juros. A referência que o povo tinha do rei, do Messias, era alguém que os tiraria da escravidão. A referência que eles esperavam de alguém rei era alguém que mudasse todo o cenário geopolítico, talvez, que trouxesse melhorias sociais. Então, vem um Jesus que se apresenta como Messias e começa a andar com publicanos, pecadores, prostitutas, cegos, aleijados, pessoas que necessitavam. Então, aquela confusão mental naquela multidão de esperava alguém de referência, alguém de topo de linha, é alguém que anda comigo e com você. É alguém que se mistura em nosso meio, que trata dos nossos problemas, que trata das nossas situações. E ele vira literalmente aquilo que as pessoas esperavam do reino, do Messias, de ponta cabeça. Imagina a confusão mental para os fariseus, para os estudantes da lei. Opa, eu esperava um rabi, porque ele se considerava alguém acima da média da sociedade, não é? Então, a primeira personagem aqui, o primeiro personagem, Jesus, ele já muda todo o estigma. Tudo aquilo que as pessoas esperavam dele. Ele mostra que o reino dele é de acordo com a vontade dele. De acordo com o que ele quer. Ele veio para mim, ele veio para o pobre, cego, mendigo, como ele veio também para o rico. Zaqueu era rico, era uma pessoa que tinha posses. Mas ele veio para mim que não tenho condições, muitas das vezes financeiras, mas também veio para o rico. Jesus é um Jesus que ele se apresenta a todos de igual forma. Basta eu querer dizer, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então, ele se apresenta da mesma forma para todas as pessoas. Então, o segundo personagem, o cego, mendigo, Bartimeu. Alguém que vivia à margem da sociedade, que tinha muitos obstáculos para superar, sem dúvida, por que não? Alguém que dependia de um alimento, das pessoas que lá passavam. Alguém que dependia de alguém o guiasse para que ele chegasse ao seu objetivo, talvez. Alguém que necessitava superar todos os dias um obstáculo de acordar e saber se ia ganhar um pão, um alimento. E não tinha certeza de como que seria o seu dia, por exemplo. Porque uma coisa, irmão, nós estamos falando de alguém que tem todos os seus intelectos visuais, mentais, palato, e que se movimenta. Agora, imagine uma pessoa que vive totalmente na escuridão, que depende totalmente dos outros. Então, era alguém que devia ter muitos obstáculos na vida. E se colocou ali em Jericó. E o terceiro público nessa passagem é a multidão. Reparem que, quando nós lemos os evangelhos, a Bíblia sempre fala da multidão, né? A multidão sempre seguia Jesus, sempre. E eu gosto de chamar a atenção em algo aqui, que a multidão tem alguns detalhes peculiares. A multidão, ela em si, ela é composta por pessoas que são críticas, pessoas que têm um senso crítico. A multidão, ela é composta por pessoas que gostam de ser influenciadores. Nós estamos dentro de uma igreja onde há pessoas diferentes, com objetivos diferentes, com necessidades diferentes, e sim, que procura a Deus por objetivos diferentes. Nós estamos dentro de uma multidão, e a Bíblia fala isso, de pessoas que têm objetivos diferentes. Eu não posso ser ao ponto de hipócrita dizer, não, nós estamos aqui sempre totalmente para adorar a Deus. Sim, esse é o nosso verdadeiro objetivo. Mas muitas das vezes nós não vemos a casa somente com esse objetivo do Senhor. Muitas das vezes nós vemos com objetivos pessoais. Muitas das vezes nós chegamos aqui pensando somente naquilo que nos aflige.
Muitas das vezes nós chegamos dentro da casa do Senhor só pensando naquilo que vai nos favorecer. É verdade. Não adianta falar, não, eu vou sempre com intenção de adorar, de bendizer o Senhor. Não, quantas das vezes nós chegamos aqui e nem queríamos estar aqui? Será que acontece só comigo? Então, a multidão, ela tem essas características. Então, imagina, Jesus chegando a Jericó, já era uma multidão gigantesca, porque o seu ministério já tinha um percurso, já tinha um tempo. Então, tinha com certeza aquele grupo dos críticos, aquelas pessoas que estavam lá só para ver o que Jesus fazia, para criticar, para questionar, para ver se realmente ele era o Messias. Existia, sim, de certeza, aqueles grupos das pessoas que tiveram um encontro com Cristo verdadeiro e que o seguiam porque queriam quem ele era, não o que ele fazia. Existia esse grupo também. Assim como também existia o grupo dos influenciadores. Olha, se calhar é melhor a gente fazer do nosso jeitinho aqui, tratar da nossa forma, se organizar a nossa maneira, e quando ele chegar até próximo de nós talvez ouvimos o que ele tem a nos dizer. Então, quando a gente fala de multidão, nós temos diversas pessoas com pensamentos diferentes. E é esse o cenário que a gente encontra nesses primeiros versículos. E aí eu queria aprofundar um pouquinho mais. No primeiro obstáculo, isso está registrado no versículo 47 e 48, que diz assim: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O primeiro obstáculo aqui, sem dúvida, era chegar até Jesus. Como é que alguém cego, um mendigo, à margem da sociedade, consegue chegar a Jesus? E aqui a Bíblia ela é muito maravilhosa, a palavra de Deus é tão viva, porque pesquisei e tentei procurar, né? E estudos dizem, uma pessoa que tem um problema numa visão, que tem uma deficiência, por exemplo, ela consegue escutar até a percepção pelo menos 5 vezes mais de alguém que tem a própria visão. Então, eu imagino como é que estava o coração desse homem, a mente desse homem, num barulho da multidão, toda a gente a falar, a gritar, a questionar, a influenciar, e ele simplesmente escuta os passos do mestre. Aí vem o Senhor, aí vem Jesus, o filho de Davi, o rei, aí vem ele se aproxima, é a minha oportunidade. Mas agora eu tenho um obstáculo, eu preciso chegar a ele. Quem vai me conduzir até Jesus? Será que eu e você nessa manhã chegamos aqui assim, desse jeito? Pensando, olha, Senhor, eu tenho uma limitação. Eu tenho uma vulnerabilidade. Eu sei o que tenho que fazer, mas não sei como fazer. Nós nos encontramos muitas das vezes assim. Olha, eu quero chegar até Jesus, mas o que eu preciso fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer. Dar um passo de fé? Gritar? Clamar? Orar? Mesmo que a situação, mesmo que o obstáculo seja gigantesco à minha frente, eu preciso clamar. Foi a atitude desse homem. Ele começou, qual era a única possibilidade que ele tinha? Se ele não via, se ele estava à margem da sociedade. Soltar a voz nos seus pulmões e dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Ele conhecia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. A confusão na mente dos fariseus era de saber e falar, olha, esse se apresenta diante de mim, mas disse é o mestre. Mas ele é categórico em dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Será que eu e você conseguimos nessa manhã reconhecer a voz do mestre e saber que é ele que se aproxima? Muitas das vezes pelo caminhar dele, pelo andar dele. Será que nós conseguimos, mesmo a multidão que nos oprime, que tenta nos calar, a gente ainda consegue ter a sensibilidade de ouvir a voz de Cristo e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia das minhas ações, das minhas atitudes. Então, o grande obstáculo da vida desse homem, o primeiro, era chegar até Jesus. O segundo obstáculo diz no versículo 48, que diz, a multidão tentava repreender ele, diz assim, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Sabe, o que, que eu fico a pensar aqui? Esses dias, na quinta-feira, basicamente, eu não gosto de usar muito esses exemplos, para quem me conhece, mas eu estava sentado, se alimentando no McDonald's, por exemplo, na charneca, e eu estava sentado a alimentar, comer o meu na hora do almoço, quando, de repente, senta alguns jovens atrás de mim, não era um jovem lendo a Bíblia, como pastor, mas, mas sim, senta alguns jovens atrás de mim, e eu, né, tentando desligar do trabalho das coisas, tentando fazer minha alimentação, e eu comecei a me aperceber do que eles estavam a conversar. E um deles dizia assim, olha, eu tenho um projeto de vida para esse ano. Eu já conversei com o meu patrão, já conversei com as pessoas que me dão um emprego, e eu vou largar tudo isso e vou viver, vou ter o meu próprio negócio, vou empreender, minha esposa vai me ajudar, a gente tem um projeto de vida, vamos construir algo junto. E sabe qual foi a resposta de uma pessoa que estava com ele? Eu, por acaso, não olhei para trás para ver, mas me apercebi dessa situação. E a pessoa disse, olha, você quer saber de uma coisa? Não vai dar certo. Como? Tu é maluco, como é que tu quer trabalhar o dia inteiro com a tua mulher do lado? Desse jeito, literalmente. Percebes? Então, como é que tu quer? Olha, depois tu vai me dizer, um ano, eu te dou um ano e daqui um ano tu me diz se deu certo ou não. Irmãos, esse é o poder da multidão que tem sobre as nossas vidas se a gente não tiver cuidado. Muitas das vezes a gente está no caminho certo para fazer o que Deus nos manda, nos orientar, mas a gente faz o quê? Abre a boca grande e diz, olha, o Senhor me mandou fazer isso. E a multidão se levanta, olha, acha, você fazer isso? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Você está maluco, tantã, vai trabalhar com a tua esposa o dia inteiro e depois ainda ir para casa no fim do dia? Porque é isso que a multidão está. Tenha atenção naquilo que Deus está a te dizer. Se Ele diz para fazer, faça. Se Ele diz para te dar um passo de fé, dê um passo de fé. Se Ele diz para recuar, recua, porque é Ele que está mandando. Não é o Miguel que está mandando, não é o pastor Braia, é o Senhor que está dizendo. E há um cuidado. Há muitas coisas que Deus coloca na nossa vida que é para nós. Eu não preciso estar a dizer para toda a gente. Lógico, há coisas que eu preciso partilhar e pedir ajuda. Mas tem projetos, tem sonhos que Deus coloca e é dentro do meu coração. E eu tenho que tratar direto com Ele. Não é com o próximo, não é com aquele, não é com o outro, é com Deus. É Ele que está dando a ordem. Então, aqui é um exemplo muito simples do quanto que a multidão pode influenciar uma decisão minha e sua. Isso é uma forma muito sutil de dizer, olha, os tais influenciadores, percebe? Os tais influenciadores, porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que Deus nos manda, mas a gente ainda assim está mais preocupado com o barulho da multidão à volta. Nós estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer, com aquilo que nós vamos ser de acordo com as nossas decisões que nós tomamos diante de Deus. Porque uma coisa é verdade, a partir do momento que eu decido e quero estar na presença do Senhor, eu começo a ter que renunciar muita coisa. Eu começo a ter que deixar de lado muita coisa. E a gente vai ver, nós vamos ver isso ao longo dessa ministração, que essa foi uma das atitudes que Bartimeu teve que fazer. Deixar de lado aquela identificação que ele tinha. Amém? Então, o segundo obstáculo era superar a multidão que o repreendia. O terceiro obstáculo está relatado no verso 50. Os irmãos podem acompanhar comigo. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Lembra? Eu acabei de dizer. Há coisas que nós não seguimos a Jesus por completo porque existe uma capa. Porque existe algo que nos prende. E eu fui buscar o significado literal da capa, né? A capa, na Bíblia, quando se diz capa, a capa identificava alguém. Identificava o nível de uma pessoa dentro de uma sociedade. Essa capa que este Bartimeu usava, literalmente identificava ele como alguém que não tinha posse. Um mendigo, um pobre, um cego. Alguém que dependia totalmente dos outros. Né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, e aqui uma das primeiras atitudes que ele fez é largar a capa. É deitar fora. E eu fico a pensar, como é que alguém que não via, porque ainda nesse momento ele não via, ele não tinha certeza, mas ele tinha convicção. Ele largou a capa, talvez ele não tinha
visão dele local, da onde ele estava, ele largou e foi em direção ao mestre. Muito de certeza alguém o ajudou para que ele chegasse lá. Então, meio à multidão, todos alvoroçados para ver o que Jesus faria com o cego, a última preocupação dele foi o que impedia ele de ver a Jesus. O que me impede de ver Jesus? Talvez um pecado, uma depressão, talvez um vício. E Jesus ele está dizendo nesta noite, nessa manhã, há pessoas que precisam largar essa capa. Enquanto as pessoas não largarem essa capa, Miguel, tu precisa largar essa capa. Enquanto tu não largar essa capa, tu não vai ter um encontro verdadeiro comigo. É o que Deus está dizendo nessa manhã. Talvez você chegou aqui ainda trazendo essa capa, entrou neste lugar com a capa e dizendo, eu vou mais uma vez. Porque isso daqui é o que me identifica, é o que as pessoas dizem que eu sou. Um cego, um pobre, um mendigo. Mas Jesus ele está te dizendo nessa manhã, larga essa capa, levante-se. Levanta-se, tem bom ânimo, venha ter comigo, mas precisa largar a capa. E aqui eu acho que o grande obstáculo da vida de Bartimeu talvez fosse largar a capa. Pense, alguém que tinha uma comodidade. E penso eu, alguém que era um mendigo, que dependia dos outros, sabia que a partir do momento que ele tivesse a vida transformada, ele já não seria mais mendigo. Ele teria que trabalhar, teria que ter responsabilidades, teria que seguir a Jesus, que foi o que ele fez. E muitas das vezes nós não caminhamos na nossa fé cristã porque a gente quer ficar no conforto, no comodismo. É muito mais fácil eu dizer, olha, eu tenho a minha capa aqui, é isso que me identifica. Jesus diz que eu sou quem? O filho dele, o filho de adoção. E eu quem que sou? Ah, sou um pobre, um mendigo. Alguém que não quer se relacionar com Cristo. Alguém que não quer ter uma responsabilidade. Alguém que não quer se aproximar da cruz de Cristo. Então, eu acabo pegando o rótulo que a sociedade me coloca. Talvez muitas das vezes essa manhã, tu pode chegar aqui aos domingos da manhã, Senhor, faça uma transformação, eu quero te ver, eu quero superar os meus obstáculos, eu quero superar os meus medos, mas tu não está disposto a largar aquilo que te impede de seguir a Jesus. Muitas das vezes nós não queremos largar aquilo que nos atrapalha a seguir a Jesus. E, sem dúvida, no verso 51, diz assim, que ele lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? E aqui é a confusão, né? Parece que é brincadeira, né? Porque alguém que larga tudo, que corre, que se desespera para ver Jesus e tem a oportunidade, a última oportunidade da vida de ser curado, de ser transformado. E Jesus simplesmente chega e diz, então, mas você quer que eu faça o quê? Parece brincadeira, não é? Jesus trabalha de uma forma que muitas das vezes a nossa mente carnal não consegue surpreender, não consegue entender a forma como Jesus. E digo, no meu simples entendimento, quando eu estava lendo essa passagem, sem dúvida, desses obstáculos que nós falamos, o primeiro deles foi chegar até Jesus. Depois, o segundo obstáculo, superar a multidão que o repreendia. O terceiro obstáculo, largar tudo aquilo que nos identifica, ou seja, as nossas roupas, o nosso eu. Né? E aqui é um perigo, porque assim, na vida do Bartimeu ainda existia a capa, era algo visível. E quando essa capa é algo interno? Que meu amigo não sabe, que o pastor não sabe, que o meu líder não sabe, mas que eu carrego essa capa para todos os lugares. Jesus está passando em meio ao Jericó, Jesus está passando, e eu estou vendo o movimento, eu sei quem ele é, eu creio nele, eu já tive um relacionamento com ele, mas no meu íntimo, a minha capa está guardada. E eu estou distante. O mestre se aproxima e eu me afasto. Sabe por quê? Muitas das vezes, essa capa, isso que você carrega é tão íntimo que só você e Deus sabem. Mas nessa manhã ele quer ouvir da sua boca, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? É isso que ele pergunta para mim todos os dias. É isso que ele está te perguntando nessa manhã. O que você quer que eu te faça? E esse quarto obstáculo, sem dúvida nenhuma, na minha visão, eu acho que foi o mais difícil. Porque, imagina, a multidão via-o,
via que ele pediu, via que ele necessitava ser curado. Ok, muito bom. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, eu preciso declarar com a minha boca para aquela multidão que eu quero ser curado. Senhor, cura-me, liberta-me, tira-me esse fardo, Senhor, que eu não consigo mais carregar. Senhor, tira tudo isso que me atrapalha de ter um encontro verdadeiro contigo, de assumir um compromisso contigo. Senhor, limpa-me, faz de mim um vaso novo, Senhor. Então, neste momento, quando o Senhor pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele responde, mestre, que eu possa ver de novo. Ele literalmente assumiu com a boca dele diante de toda a multidão, Senhor, eu não quero saber do mendigo, do órfão, talvez, das pessoas esquecidas, eu quero te seguir. O que quer que eu te faça? Eu quero te seguir. Eu quero ser um discípulo seu. Eu já não quero mais estar no meio de uma multidão que é crítica, que é influenciadora. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero caminhar os teus passos. A Bíblia é muito clara quando ela diz, e ela diz que imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Isso no versículo 52. Ou seja, quando Jesus te pergunta, o que quer que eu te faça? Nós temos que ter certeza do que nós queremos. Porque isso vai nos levar a uma decisão única. Largar tudo aquilo que nós somos e passar a seguir Jesus. Passar a seguir Jesus exige compromisso. Exige responsabilidade. Exige comprometimento. Esse homem, em nenhum momento, ele se importou com a capa, com a história de vida dele passada, o que ele tinha feito até a data. Ele simplesmente se importou que agora eu tenho um novo estilo de vida. Agora eu sigo o meu mestre, o filho de Davi, aquele que tem compaixão de mim. E ele reconhece que ele estava naquele estado, talvez por um pecado que ele tinha cometido. Diferente do outro cego que Jesus curou, ele diz aqui, Senhor, eu quero ver de novo. Então, era alguém que, assim como eu, assim como você, muitas das vezes nós temos a oportunidade, nós conhecemos a Jesus, nós nos relacionamos com Jesus, mas em algum momento nós passamos a ouvir a voz da multidão. E em vez de nós se aproximarmos e sermos seguidores de Cristo, nós nos afastamos e deixamos ver Ele claramente. Então, esse homem, ele pede, Jesus, eu quero ver novamente. Será que você quer ver Jesus novamente? Você quer ter um relacionamento novamente com o Senhor esta manhã? Você quer realmente ter novamente uma intimidade? Só que é isso, não posso inventar. Ter um relacionamento com Cristo vai exigir sempre compromisso, vai exigir sempre renúncia, vai exigir sempre uma mudança de atitude. E eu queria destacar aqui, já para finalizar, quase finalizando, esses 4 obstáculos gerou 4 mudanças radicais na vida deste homem. Talvez você tenha chegado aqui pensando nos obstáculos. Ok, eu sei, Miguel, eu já sei, eu tenho muitos obstáculos na vida, na minha família, em tudo. Mas você vai se conformar com esse obstáculo ou você vai fazer desses obstáculos gerar uma mudança de vida? Gerar uma oportunidade de crescimento. Essa semana também eu ouvi uma coisa que foi, na zona de conforto a gente não cresce. E é verdade. Como nós estamos conformados com uma situação, isso não gera um crescimento em nós. A vida espiritual não é diferente. Se nós estamos conformados com aquilo, com aquela situação, isso não vai nos despertar para crescer em Cristo. E quais foram as 4 atitudes radicais que esses 4 obstáculos produziram nesse homem? A primeira que eu queria destacar, lembra? A multidão, ela reivindica. Ela quer ter direito. Ela quer ter posse. Ela quer ser participante das coisas. Um discípulo, que foi o que ele passou a ser depois de ter um encontro com Cristo, ele renuncia. A multidão, ela reivindica. Um discípulo, ele renuncia. Esse homem renunciou à sua condição, renunciou tudo que ele tinha, todo o estigma que tinha colocado nele, simplesmente para seguir a Jesus. Caminhar com Jesus dali para frente. Ele não queria mais saber se ele era o cego, se ele era o mendigo. Ele agora, eu sou o filho da adoção, aquele que eu posso chamar Abba, Pai. Abba, Pai. Aquele homem agora passa a ter uma identidade. Ele é um discípulo, um seguidor de Cristo. Será que eu e você nessa manhã estamos dispostos a seguir a Cristo e deixar tudo aquilo que nos atrapalha para trás?
Será que nós estamos realmente dispostos a não ser mais a multidão, e sim ser um discípulo, um seguidor de Cristo? Alguém que renuncia tudo para viver para Cristo. E quando eu digo tudo, é tudo, porque foi o que esse homem tinha. Talvez possa falar, mas ele não tinha nada. Tinha o mais importante, que era a vida dele. A vida dele era o mais importante. Então, ele renuncia o estilo de vida dele para seguir a Cristo. O segundo crescimento que produziu nesse homem é que ele se diferenciou da multidão. A multidão, ela é vulnerável. A multidão, ela se move conforme aquilo que eles querem. Não é? Geralmente, o grupo de pessoas, se tem um líder que faz o que toda a gente quer, é o melhor líder. Se tem um líder que faz meio a meio, vai ter sempre um grupo a favor como um grupo contra, não é? Então, a multidão, geralmente, ela se move conforme aquilo que lhe convém. Um discípulo, que foi o que esse homem passou a ser, ele é convicto. Enquanto a multidão ela é vulnerável, um discípulo de Jesus, ele é convicto, ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele só precisa da presença do Senhor, ele sabe que ele só precisa viver uma vida de relacionamento com Cristo. Ele sabe que a única coisa que basta para ele, pode faltar tudo, mas se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Um discípulo, ele é convicto, ele sabe o que ele quer, aonde ele quer chegar, o que ele precisa fazer. A multidão não. Ela se baseia conforme o que as pessoas dizem. E há um ditado muito mal que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não, mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Como, Miguel, que eu posso ouvir a voz de Deus? Está aqui. Simples. Tem todos os recados, todos os recursos. Tudo que tu precisa está aqui. Essa é a melhor forma de ouvir a voz de Deus. Né? Depois, o terceiro ponto de aprendizado que esse homem passou a ter a multidão ela quer sempre ser servida. Um discípulo, ele serve. Há uma grande diferença. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, a nossa vida vira um referencial para as pessoas que precisam conhecer a Jesus. Eu já não estou mais preocupado quem vai me servir, quem vai fazer o que eu quero, quem vai fazer o que eu preciso, mas eu estou preocupado se a minha vida está a refletir a Cristo. Eu começo a me preocupar se realmente a minha vida é um referencial de quem Cristo é. E eu já começo a me preocupar em servir a multidão, a minha comunidade, a minha igreja, as pessoas que estão próximas de mim. A minha preocupação ela está centrada em que as pessoas possam ver Cristo através da minha vida, na minha vida, não é? Então, também em Romanos diz assim, por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor? Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, um discípulo ele tem convicção do que ele quer. Muitas das vezes, nós não vamos ser tirados do contexto da multidão. Queria nós, né? Queríamos nós que já estivesse na eternidade, sem nenhuma complicação, mas, enquanto nós estivermos neste mundo, a multidão vai nos cercar. A grande diferença é a gente vai levar em conta os nossos obstáculos, a nossa vulnerabilidade, ou nós vamos levar em conta a nossa convicção de que nós somos em Cristo, de que nós somos filhos e fomos adotados por Ele, que podemos chamar Abba, Abba Pai, não é? Então, como eu disse, a multidão ela quer servir, um discípulo serve. Então, quando a gente olha a quarta mudança radical na vida deste homem a multidão quer o que Jesus dá. E muitas das pessoas que estavam no meio dessa multidão só queriam o que Jesus estava a dar. Lembra da multiplicação dos pães e do peixe? Lembra das curas? Lembra das revelações dos sinais de quem era o Messias? Muitas pessoas que estavam ali não queriam Jesus, quem Ele é. A transformação que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Muitas pessoas só queriam o show-off. A verdade é que é essa. Muitas pessoas não queriam o próprio Cristo, aquele que haveria de morrer, derramar o teu sangue por mim e por você para perdoar os nossos pecados. Não, as pessoas só queriam o que ele podia fazer. Se eu estou com fome, eu quero Jesus porque eu estou com fome. Não é? O exemplo da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos foi isso. Não é? Então, muitas pessoas só queriam aquilo que ele poderia oferecer. Mas e eu? E você? O que nós queremos?
Nós agora temos a identidade de discípulos de Cristo. Nós somos os discípulos de Cristo. Não é? Quando ele foi e disse, olha, eu vou, mas eu deixo o meu espírito para orientar, para seguir vocês. Então, quando nós olhamos, nós somos um discípulo. E nós sendo um discípulo, nós não podemos nos conformar com o que a multidão à nossa volta diz. Nós não podemos seguir a influência da multidão. Nós temos que ter a nossa convicção de quem Cristo é e de que nós somos em Cristo. Não é? Bartimeu tinha essa convicção. Ele sabia quem ele era, as necessidades, as vulnerabilidades dele, mas também sabia quem Cristo era. E a partir do momento que ele teve ali a última oportunidade, a única oportunidade dele, ele largou tudo. Tudo que impedia ele seguir, ele largou para seguir somente a Cristo. João 17, do 15 ao 21, diz assim, se você puder abrir, a gente já está quase a finalizar. João 17, do 15 ao 21, diz assim, não peça que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o favor deles eu me santifico, para que também sejam santificados na verdade. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, o Pai, estás em mim e eu em ti, também ele esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bartimeu, ele creu. Ele entendeu que ele tinha limitações, vulnerabilidades, questionamentos, uma capa que provavelmente trazia uma identificação dele. Mas a partir do momento que ele sabia que aquilo era só um degrau, era só um obstáculo para ele ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo, ele renunciou tudo. Ele largou tudo. E o convite que Jesus está fazendo essa manhã para pessoas aqui, assim como ele fez comigo, é como eu costumo dizer, essa mensagem, quando vem, não é porque tem que vir passar aí para vocês, não. Fala primeiro conosco, não é? E toda vez que o Espírito Santo ele dá algo que nós temos que partilhar, isso aqui trabalha, corrói, come mesmo dentro, em saber que eu preciso, muitas das vezes, não me permitir ouvir aquilo que a multidão está dizendo. Muitas das vezes, não ser influenciado por aquilo que o mundo está dizendo. Mas sim, mesmo que eu esteja distante, não vendo visualmente o Mestre, mas eu preciso reconhecer os passos dele. Eu preciso reconhecer que Ele é o único que pode me dar a liberdade do Espírito. Ele é o único que me dá a transformação da minha vida. Ele é o único que pode mudar toda a situação, todo o obstáculo, que eu aparentemente acho que eu não vou conseguir, mas o Senhor, Ele é capaz para suprir todas as necessidades. Então, se você crê que você precisa, nesta manhã, abandonar alguma coisa, eu queria te convidar a se colocar de pé, com uma atitude de fé e agradecimento a Deus, porque Ele está aqui nesta manhã. Talvez você chegou aqui pensando no obstáculo que você vai ter que ultrapassar amanhã, pensando no obstáculo que tem se colocado diante da sua vida, mas coloque diante de Deus as suas petições, coloque diante de Deus aquilo que você precisa. Se é algo que está oculto, que muitas das vezes é algo que eu preciso no meu íntimo, chegar para Deus e dizer, sim, Senhor, eu quero ver novamente, eu quero largar isso, Senhor, eu quero deixar isso, Senhor. Então eu queria te convidar a fechar os teus olhos, a pensar nesses próximos minutos e fazer uma autoanálise da tua vida, assim como eu tenho feito da minha, e através dessa meditação, do que eu preciso renunciar. Qual é o obstáculo que eu tenho que deixar? É a capa? É a distância minha até Jesus? É o que a multidão está me dizendo? O que eu preciso renunciar essa manhã? O que eu preciso renunciar na minha vida? Eu gostaria que você começasse a orar, não esperasse que eu começasse a orar, mas começasse a falar com Cristo, a dizer,
Porque Ele está te perguntando nessa manhã, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? É essa pergunta que Ele faz para mim e para você nesta manhã. O que queres que eu te faça? Pense, medite, coloque diante de Deus aquilo que está no teu coração, aquilo que te atrapalha a chegar, a ter uma visão mais clara do que Deus te chamou para fazer, aquilo que Ele te ordenou para fazer e que muitas das vezes tu não quer fazer porque tu está na tua zona de conforto. Coloque diante de Deus, peça para Ele. Ele está te perguntando nessa manhã, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Continua aí neste momento, como Miguel falou, fazendo um autoanálise que precisa ser entregado. Uma frase que impactou o meu coração nesta pregação foi o versículo 50 do capítulo 10. E ele lançando de si. E ele lançando de si a sua capa. Olha, neste texto nos mostra esse passo de fé, um passo de fé de transformação. Um passo de fé de lançar de si essa identidade antiga e passar a dar esse passo de fé para ser transformado, a ser alguém novo. A palavra do Senhor diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas antigas passaram, eis aqui tudo é feito novo. Então, ele lança de si a sua capa. Então vemos duas coisas, dois momentos importantes. Lança de si e ele vai lá ter com Jesus. E como Miguel falava aqui, o passo de fé significa compromisso, o passo de fé significa seguir a Jesus. Então, o que precisa lançar de si? Eu cada dia oro para eu poder ter o caráter de Cristo todos os dias. Deus me ajuda a mudar isso. E quando o Espírito Santo vai lá ter comigo e me fala, Brian, precisas mudar isso. Às vezes desanima porque tu estás pensando que estás mudando essa parte. Mas Deus quer o melhor de nós. E Ele quer te dar o melhor de si. Mas para tu poder receber isso que Ele tem, tu tens que deixar toda essa capa, tens que tirar tudo isso de ti e voltar a começar de novo todos os dias. E se você nesta semana não leu a Bíblia, não orou, não buscou de Deus, eu quero motivar-te a fazê-lo, irmãos, porque muitas vezes chegam os problemas e chegam as dificuldades e não sabemos como passar por aí. Por quê? Porque não estamos expostos a isso. E depois Jesus, né? Jesus é especial. É especial. O que queres que te faça? Ele já sabe o que precisamos, mas precisamos ser honestos com Ele. Precisamos exteriorizar isso. Amém. Se Deus te fala neste dia, dá uma salva de palmas a Deus. Amém.